Patologização da obesidade, uso de fatsuits, péssimo título, encantador, emocionante, real. Esses foram termos mencionados nas críticas do filme A Baleia, que estreou em 2023 e foi protagonizado pelo ator Brendan Fraser, que faturou o Oscar de melhor ator por este filme. O diretor da obra é o Darren Aronofsky, o mesmo de Cisne Negro e Mãe, filmes que dividiram o público entre aqueles que amam e aqueles que odeiam. É um diretor que explora as obsessões humanas, que nesse caso, mesmo que bem indiretamente, é a gula. Mas não me parece que A Baleia gerou tamanha polarização em comparação aos outros filmes, mas abriu discussões em relação à representação do corpo gordo e à indelicadeza ao representar as complicações da obesidade. O vídeo vai ficar longo, mas esse é o intuito, porque eu não tô aqui apenas para expor a minha análise como nutricionista, mas sim explorar cada ponto que foi alvo de crítica e refletirmos juntos, sem se apegar no que é certo e no que é errado. Bom, aí vai um resumão com spoilers. Charlie é um professor de inglês e de redação recluso, beirando 50 anos de idade, que dá aulas virtuais. Nessas aulas, ele sempre deixa a câmera desligada, e o motivo é: nos últimos anos, devido à morte do namorado, o Charlie aumentou drasticamente de peso corporal, ultrapassando os 250 quilos. E esse corpo encontra-se totalmente disfuncional, sofrendo para desempenhar tarefas básicas, como pegar objetos no chão, acender uma lâmpada, caminhar e tomar banho. Tudo é difícil, tudo é pesado, física e emocionalmente. O Charlie conta com a ex-cunhada, que é enfermeira, para checar os sinais vitais dele e trazer o mínimo de conforto e também de afeto. E desde o início do filme fica bem clara a insuficiência cardíaca e respiratória que o Charlie está sofrendo e também a sua iminente morte. Para ele, naquele momento, retomar o contato com a filha adolescente era primordial como uma forma de deixar o mundo sem tanto sofrimento. A Baleia não é um filme sobre obesidade mórbida. É sobre um homem com obesidade mórbida que está morrendo. Um corpo mórbido é um corpo doente e já não é mais funcional. Mórbido também remete à tristeza, depressão, que também é uma forma de não estar mais funcional. Pessoas com obesidade e pessoas com obesidade mórbida apresentam quadros totalmente distintos. Enquanto o obeso consegue, na maioria das vezes, desempenhar as atividades do dia a dia, mesmo que com alguma dificuldade, o obeso mórbido já encontra-se mais recluso e com algum comprometimento severo de funções diárias e também da participação social. No caso do Charlie, a função intelectual permaneceu intacta, seguia trabalhando, dando aulas e interagindo com os alunos, mesmo que com a câmera desligada. E isso é algo bem interessante, porque mostra que mesmo em intenso sofrimento físico e emocional, o Charlie conseguiu manter o trabalho dele de uma forma adaptada e somente foi parar de dar aula alguns dias antes de morrer. Algumas pessoas com obesidade sentiram extrema angústia de ver o filme justamente por imaginarem-se naquela condição, como se o quadro de obesidade mórbida fosse inevitável para quem já apresenta obesidade no presente, o que não é uma verdade. A obesidade mórbida inicia com sobrepeso e obesidade, mas nem todo obeso vai desenvolver obesidade mórbida. O filme causa angústia e desconforto, provavelmente de forma intencional, nas cenas onde o Charlie apresenta extrema dificuldade para respirar, engasgos, compulsividade alimentar e dificuldade de locomoção. E só por isso nós já conseguimos entender parte da rejeição que o filme sofreu. Afinal, estar em contato com o sofrimento, mesmo que alheio, é bem desagradável. Eu, particularmente, ao longo do filme, fui percebendo que a minha mente foi desconstruindo a visão do Charlie como alguém grande e até monstruoso para alguém bonito ou que remetesse a algo belo. Quanto mais eu entendia a história dele e o sofrimento, mais eu conseguia afastar o monstro e aproximar o humano. E é por isso que eu considero que existiu sim um respeito na forma
que o filme foi roteirizado para humanizar o personagem do Charlie. Esse é um tema polêmico. Para a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é uma doença. Porém, na prática clínica, nós observamos que existe a possibilidade de uma pessoa ter obesidade pelo IMC, mas ter parâmetros clínicos ótimos, como bons resultados de exame e boa concentração de massa muscular. E aí entra a questão do obeso saudável, que é um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas que exemplifica bem. Para um obeso ser considerado saudável, deve manter longe de cigarro, uso excessivo de bebida alcoólica e ter uma alimentação saudável, além de ter a prática de exercícios físicos na rotina, assim como qualquer pessoa, independente do peso corporal. Mas, se a concentração de gordura for muito alta, a chance de desenvolver comorbidades como hipertensão arterial sistêmica e diabetes são muito maiores. E com isso, tem um aumento de mortalidade. Por isso que para pessoas com IMC mais alto, o olhar deve ser mais cauteloso do que para uma pessoa com IMC normal. E lembrando que o IMC é só um dos parâmetros avaliados na clínica, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre peso ideal e IMC. O personagem do Charlie vive as últimas consequências do excesso de peso corporal, que inclusive o leva ao óbito. São as más escolhas alimentares, o sedentarismo e os episódios compulsivos que o fizeram desenvolver tais comorbidades e entrar em um estado de invalidez. Portanto, sim, nessa situação, a obesidade deve ser tratada como doença. Alguns alegam que os episódios de compulsão alimentar foram pouco explorados e descontextualizados. Porém, o que eu observo nos atendimentos que eu realizo, quando atendo pacientes com transtorno de compulsão alimentar, é justamente essa falta de contexto e uma sensação até de superficialidade ali no ato compulsivo, porque inicialmente, no ato, um simples desejo de comer ocasionado por alguma situação frustrante ou simplesmente por tédio é o que parece ser naquela situação. Especificamente no caso do Charlie, o gatilho do episódio dele foi a reação que o entregador de pizza teve quando viu ele sair da porta pela primeira vez para pegar a pizza, expressando nojo ao ver a aparência do Charlie. E o mais curioso dessa cena é que o entregador, antes de ver o Charlie, tinha uma postura gentil, acolhedora, querendo saber o nome dele, até com alguma preocupação, né? Mas no momento que ele colocou os olhos na aparência do Charlie, é como se o Charlie já não merecesse mais aquele cuidado e a única reação possível é o nojo. Eu analiso essa cena como algo bem mais profundo do que aparece somente naquele take. A reação do entregador de pizza é uma reação que representa a de muitas pessoas quando enxergam um corpo gordo, independente do quão gordo esse corpo tá. Esse olhar carregado de preconceitos, inclusive responsabilizando a pessoa por ela ter engordado, é como se dissesse que a pessoa escolheu estar nessa situação, portanto não é merecedora de pena e muito menos de ajuda. E quando essa ajuda vem, normalmente é de uma forma muito impositiva, sem um devido acolhimento e simplesmente mandando que a pessoa pare de comer. Nós observamos um pouco dessa conduta mais impositiva naquela série Quilos Mortais, que eu acredito que todos já devem ter visto em algum momento da vida, que tem essa imposição de que deve se perder peso, que aquela pessoa está enganando os médicos, está enganando os nutricionistas, tratando de uma forma infantil o paciente e como se o paciente estivesse naquela situação simplesmente por vontade própria, que não tem nenhuma questão psicológica envolvida. Tem uma única cena do filme que mostra o episódio de compulsão alimentar acontecendo, mas fica claro que isso ocorreu e segue ocorrendo de forma sistemática, o que ocasionou todo este ganho de peso. Eu me senti muito desconfortável e angustiada vendo aquela cena, por mais breve que ela tenha sido. E automaticamente pensei nas pessoas que já vivem com o transtorno de compulsão alimentar quando assistem o filme e devem ter tido esse sentimento bem mais potencializado do que eu.
apesar das críticas, eu gostei da forma como aquele episódio foi retratado, diferente de muitas pessoas, né? Na cena, o Charlie começa comendo 2 pizzas de forma muito rápida, claramente sem mastigar direito, sem sequer olhar para o alimento muitas vezes. E nesse meio tempo, ele envia um e-mail para os alunos exigindo que eles fossem muito sinceros nas redações deles, dando a entender que aquilo era o que ele mais queria naquele momento, a verdade, a honestidade. Como aquele movimento de enviar o e-mail exigiu muita coragem dele, ele acabou recorrendo a outros alimentos para satisfazer o seu desejo e também o acalmar naquele momento. Quando um alimento não satisfazia, ele partia para outro e assim em diante. Uma das coisas que eu achei interessante nessa cena é que o episódio compulsivo, para quem vive, não é algo que parece ter a dimensão que tem na hora que está acontecendo. A pessoa realmente só se dá conta do volume de alimento quando está com desconforto físico, que no caso do Charlie foi aquele desconforto gastrointestinal que levou ao vômito. Episódios compulsivos são rápidos e vorazes, assim como aconteceu na cena do filme. O Charlie busca a honestidade e a verdade e exige isso dos alunos e da filha. Ele necessita disso antes de partir. Em pequenas passagens do filme, dá para entender que o Charlie faltou com a verdade em diversos momentos da vida dele, escapando da realidade e vivendo uma vida paralela. Dá para analisar esses episódios compulsivos e o esconderijo dentro de um corpo gordo como também uma espécie de fuga ao confrontar-se com o luto. E extrapolando para a nossa realidade, o comer por excesso normalmente está relacionado com desconfortos ou situações difíceis ou impossíveis de lidar, como luto, fracasso, raiva e também rejeição. Por isso que não existe um tratamento para transtorno de compulsão alimentar sem a psicoterapia e sem ajuda psiquiátrica. Portanto, fazer cirurgia bariátrica, utilizar os injetáveis como o Ozempic para o emagrecimento, não trata esse tipo de condição, porque é preciso confrontar os sentimentos e os traumas, por mais difícil que isso seja. Se o Charlie não tivesse quem entregasse pizza para ele, como que ele faria para jantar? No caso dele, existe a cunhada, que leva sanduíches e provavelmente faz as compras básicas do dia a dia. Mas especificamente nos episódios de compulsão alimentar, o delivery, a teleentrega, tem um papel crucial. E é nessa mesma lógica que são descritos os episódios dos pacientes que eu atendo, justamente porque são pessoas que já têm uma tendência natural de não querer sair tanto de casa, de ter essa reclusão social, sendo o delivery uma experiência perfeita, porque tu só chama e chega na tua casa sem tu precisar se expor a nada. No caso do Charlie, ele utilizava o próprio telefone para pedir comida, mas hoje nós temos aplicativos que tornam mais fácil e atrativa essa atividade. Hoje, os aplicativos de pedido de comida se baseiam naquela lógica americana do leve mais por menos. E é bem frequente eu ouvir no consultório que a pessoa pediu uma pizza grande porque se ela fosse pedir uma pizza média, ia sair R$5 a menos e não valia a pena. Essa lógica de grandes porções por menores preços, os combos, os kits. E para quem sofre com um comer mais compulsivo, ter acesso a esse tipo de combo pode levar a complicações financeiras, né, e também físicas, algo que eu observo frequentemente em pacientes com transtorno de compulsão alimentar. Existem algumas críticas do filme A Baleia colocando o entregador de pizza como um fornecedor, fazendo um paralelo ao traficante alimentando o vício em drogas. É uma forma de analisar, mas comparar comida com droga é sempre um território muito delicado e merece um vídeo exclusivo só para isso. O ator Brendan Fraser ficava 7 horas fazendo a maquiagem para viver o Charlie. Inclusive, eles ganharam o Oscar de melhor maquiagem para o filme A Baleia. Porém, o uso de fatsuits, algo que também foi utilizado em filmes como Vovózona, por exemplo, é extremamente criticado e comparado ao blackface,
quando pintavam atores brancos para viverem personagens negros. A crítica principal é de não dar oportunidades para atores gordos nessa situação, o que é algo bem válido de ser discutido. Mas o papel do Charlie exigia tantos recursos e ferramentas que só um ator com muita experiência e talento poderia entregar. E nesse caso, o ator escolhido foi o Brendan Fraser. Na minha visão, é uma questão importante, mas talvez tenha sido problematizado demais considerando todo o contexto do filme e também do ator, do Brendan. A minha interpretação pode estar bem errada, mas o que me parece é que essa visão suja, preconceituosa e desrespeitosa com que o personagem foi retratado nas câmeras não foi um mero deslize da produção. É feito de forma intencional. Na narrativa, eles abordam o sofrimento do Charlie de uma forma muito humana e muito empática, mas a imagem nas câmeras trazem aquele olhar externo. Na minha visão como profissional que trata a obesidade no dia a dia, é por aí mesmo. As pessoas se compadecem, querem ajudar o tempo todo, mas não conseguem deixar de lado o julgamento e a repulsa ao ver um corpo extremamente gordo, gerando até irritação e violência no discurso ao se direcionar para quem mais está precisando de acolhimento naquele momento. Filmes sobre pessoas gordas foram mudando ao longo dos anos, mas ainda estamos vivendo essa transição. Nos anos 90 e nos anos 2000 eram super comuns personagens gordos como ferramenta de humor escrachado ou como histórias de superação. E quando falamos de mulheres gordas, o buraco é bem mais embaixo. A personagem Kate, da série This Is Us, é uma das mais humanizadas que eu vi até hoje, mostrando a história dela além do peso corporal. Mas é a exceção em meio a personagens como a Rosemary, de O Amor é Cego, e a Bridget, do Diário de Bridget Jones, que não era gorda, mas eles tratavam ela como se fosse muito necessário ela emagrecer para conseguir qualquer tipo de sucesso na vida dela. E é nessa onda de superficialidade com corpos gordos que a Baleia se destaca por trazer de forma crua e quase cruel o retrato de uma obesidade mórbida. É tão visceral que se torna muito mais humano. É muito mais humano do que fingir que não há desconforto, que não há sofrimento, que não há dificuldade para levantar do sofá ou tomar banho. É a realidade de uma pessoa que vive com obesidade mórbida. E é por isso que essa pessoa merece o melhor tratamento disponível, porque encontra-se vulnerável e presa dentro do seu próprio corpo. Esse tratamento deve ser multidisciplinar, não deve ser impositivo e deve respeitar os desejos do paciente e aliviar o sofrimento de todas as formas possíveis. Bom, essa foi a minha longa análise sobre o filme A Baleia e eu gostaria de ouvir a tua opinião. Comenta aqui quais pontos tu concorda comigo, quais que tu discorda, quais que foram as tuas reflexões acerca do filme. Comenta aqui no vídeo e não esquece de curtir para esse conteúdo chegar para mais pessoas e também se inscrever aqui no canal para ver os novos vídeos. Até!